São Paulo faz proposta por Alexandro, rapaz. Tem informação pra gente comentar sobre isso aí. Vamos falar aí também sobre o São Paulo recebendo proposta para jogar aí no Mineirão. Vamos também comentar sobre isso. Tem informação sobre o Zubeldia, sobre o Luciano, sobre Rames Rodrigues, meu querido. E se muito mais você acompanhar aqui, você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo, rapaziada. E olha aí, ó. Vendas abertas para todo o público para o jogo contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, tá, rapaz? Então o São Paulo aí já abriu já a venda de ingressos para o público geral, né? Já tinha soltado aí para os sócios torcedores, né? E agora, né, hoje de manhã, né, na segunda-feira pela manhã, o São Paulo aí já abriu a carga de ingressos para o público geral para o jogo de quinta-feira contra o Águia de Marabá, jogo de volta aí, né? Enfim, inclusive esse era o jogo, né, que o Casares deu entrevista e falou que ia ter um preço mais barato aí, né, para o torcedor de São Paulo, porque é um jogo, né, que assim, com todo respeito ao Águia de Marabá, cara, né, é o Águia de Marabá, já tá 3-1 pro São Paulo, né, já tem uma classificação ali já encaminhada, né? Um jogo que tem aquele apelo, aquela mobilização, né? Com todo respeito ao Águia de Marabá, mas é apenas um fato, né? Então o jogo aí que vai ter ingressos mais baratos. Vamos ver, né, quanto de público vai ter aí pro jogo de quinta-feira, já que não teve jogo hoje, né? Contra o Cruzeiro, né? Porque a rodada foi adiada. Belezinha, rapaziada? Olha aí, informação do Alexander Vieira. Zubeldia tem assistido diversos vídeos de jogadores do São Paulo para entender os comportamentos em campo e tudo o que podem proporcionar. Além do Luciano, o argentino viu o vídeo do Ferreira com a camisa do Grêmio e já colocou um ponto que estava nas imagens no jogo contra o Barcelona. O GPS, o Muricy Ramalho e o Milton Cruz também têm sido fundamentais nesse processo, tá? Informação do Alexander Vieira, né, que ele no jogo até contra, se não me engano, foi contra o Vitória, né, que o Luciano fez 2 gols ali, e ele falou, né, cara, que fez aí, que ele pegou um compacto, né, ele, o staff dele pegou o compacto do Luciano para ver os gols que ele fez no São Paulo, né, nos últimos anos. Ele falou que não era coincidência o Luciano fazer aqueles gols, e não é mesmo, né, cara, ele dentro da área tem capacidade de fazer muitos gols, de resolver, porque é o melhor ali do Luciano, né? Ele vem fazendo isso com outros jogadores, com o Ferreira, né, desde que quando ele jogava no Grêmio, para ele conhecer cada vez mais os jogadores, né, e ter um entendimento ali, cara, de como ele usar melhor cada jogador, o que o jogador pode fazer de diferente, porque ele chegou tem pouquíssimo tempo, né, cara? Então ele tem, mesmo ele já tendo, sei lá, 7 jogos, 8, ele tá ainda em fase de conhecer o elenco, né? E o próprio GE fez uma matéria já também nas últimas semanas falando com o Muricy, né? Além do Muricy, no caso, o Milton Cruz também vem sendo muito importante nisso aí também, até porque o Milton Cruz era o técnico do São Paulo no jogo contra o Atlético Goianiense, né? O Milton Cruz já comandou o time e evidentemente que ele tem um conhecimento maior do elenco do que o Zubeldia, que é estrangeiro e acabou de chegar, então é importante, né? Mas enfim, rapaziada, olha aí, com a convocação de Rafael no último domingo, o São Paulo voltará a ter um representante brasileiro na Copa América depois de 8 anos, tá? O Rafael foi chamado pelo Dorival para o lugar de Ederson, do Manchester City, cortado por uma fratura no rosto. A última vez que o clube teve um jogador convocado para o torneio foi em 2016, rapaziada. Olha aí, naquele ano, o técnico da seleção era o Dunga e convocou o zagueiro Rodrigo Caio para a Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos. Outro atleta do São Paulo que foi chamado para aquela mesma edição da Copa América foi o meia Paulo Henrique Ganso. Ele foi convocado para substituir o Kaká, que entrou na lista após a lesão de Douglas Costa, mas também acabou se machucando, né? O Ganso também se machucou aí, então desde o Rodrigo Caio de 2016, São Paulo não tem aí um jogador convocado para a Copa América, um jogador brasileiro, né, para se ver a seleção brasileira em Copa América. E o último foi o Rodrigo Caio, né, e agora o São Paulo volta a ter aí 8 anos depois, né, dessa vez com o goleiro Rafael, cara. A gente já comentou muito sobre a questão do Rafael, né, cara, vai desfacar aí o São Paulo por muitos jogos, o Brasil é uma das melhores seleções da América do Sul, se não for a melhor aí, e a tendência, né, a gente sabe como é que é o futebol, a tendência é que o Brasil chegue bem longe na Copa América, né, e chegar até a final
ele pode ficar até 9 jogos fora. A gente já comentou com vocês no vídeo de manhã, no primeiro vídeo, sobre os jogos aí, detalhadamente cada jogo ali que ele vai ficar de fora. Aí depende muito também do desempenho do Brasil, mas é um desfalque muito importante que a gente vai ter, né, cara? Muito importante aí esse desfalque que a gente vai ter. Enfim, também tem muita gente que não gosta do Jandrei, né, não sei o que, então é complicado essa situação aí, tá bom? Bom, olha aí, rapaziada, informação do UOL. Zubeldia quer a melhor versão de Luciano com a camisa do São Paulo. O treinador já entendeu que o camisa 10 é segundo atacante e tenta conversas para tirar o modo automático de sempre voltar para buscar a bola dos zagueiros. Conversa entre ambos foi muito produtiva e ele se tornou um capitão do time nos últimos jogos. Zubeldia quer que o Luciano seja protagonista e o atacante vai fazer de tudo para brilhar com o novo técnico, tá? Então tá aí a informação que o UOL traz, né, que o Zubeldia já entendeu que o Luciano é o segundo atacante, e é aquela questão que a gente acabou de citar, né, cara, no jogo contra o Vitória, ele falou aí que viu compactos, né, vídeo do Luciano aí, e viu que a melhor versão dele estando dentro. Onde é que tá a bola? Tá dentro da área. O Luciano tem que estar dentro da área para finalizar a bola, para finalizar no gol, para chutar no gol, porque lá é o melhor que ele pode fazer, né, cara? Qual é o melhor? Luciano é o segundo atacante, ele não é um centroavante 9 de área igual o Caleri, mas ele é um segundo atacante, E quando o São Paulo estiver atacando, ele tem que estar dentro da área para finalizar a jogada aí. E já deu para ver, né? Tem pouco tempo que o Zubeldia chegou no São Paulo. O recorte é pequeno, mas deu para ver que ele gosta bastante do Luciano, né, cara? Ele sempre joga. Muita gente até criticou o Zubeldia por não ter tirado o Luciano no jogo contra o Barcelona. Podia ter saído, tava muito mal aí nesse último jogo, né? Então já deu para ver que o Zubeldia gosta bastante aí, né, do Luciano, né? Bom, vamos lá, rapaziada. Falando em Copa América, olha aí, informação do Globoesporte.com. São Paulo vê Copa América como vitrine para decidir o futuro de Rames. São Paulo busca alternativas para negociar o meia Rames Rodrigues. Diante da dificuldade para decidir o futuro do jogador, que tem um alto salário e valores do passado ainda a receber. O São Paulo vê a Copa América como uma boa vitrine para que o colombiano receba alguma proposta. A Copa América vai ser disputada nos Estados Unidos, né, de 20 de junho a 14 de julho. A tendência é de que o Rames seja convocado para defender a seleção colombiana. Se isso de fato acontecer, o São Paulo acredita que boas atuações do meio-campista podem atrair interessados em seu futebol, tá? O Rames tem contrato com o São Paulo até o mês de 2025. Mas o São Paulo sabe que a passagem pode e deve ser abreviada. Fora dos planos do técnico Zubeldia, que só colocou ele em campo poucos minutos no clássico contra o Palmeiras, o meio-campista também quer ser negociado, né? Então, São Paulo acredita em uma boa Copa América do Rames para ele poder ser convocado com boas atuações aí ter proposta. Assim, cara, o blog do São Paulo trouxe informação, né, que só dele sair, no caso uma rescisão, já é aliviar um pouco os cofres do São Paulo, porque o salário dele é alto e ele não joga, né? Eu ainda acho, tá, que ele vai sair por uma rescisão contratual, tá? Eu acho muito difícil chegar, o São Paulo vendeu o Rames para tal time, chegou a proposta. Acho bem difícil isso acontecer, cara. Seria o melhor caminho, né, para o São Paulo receber alguma coisa aí pelo Rames Rodrigues, né? Até com esse valor mesmo que receber, pagar o que deve pro jogador, né? Que o São Paulo tem dívidas aí a pagar com o jogador. Mas, cara, não sei se vai chegar a proposta não, viu, cara? Sendo bem sério pra vocês aí, eu acho que o caminho natural vai ser, no final, uma rescisão contratual, porque ele tem um salário alto, né? Aí o Gerard botou aqui, ó, uma tentativa de negociação, inclusive, já foi colocada em prática no passado recente. São Paulo e Rames entenderam que a passagem chegaria ao fim durante o Paulistão, mas não chegaram a um acordo em relação aos valores que o clube ainda precisa pagar para ele sair. Exatamente, já tinha dívida com ele lá quando ele queria sair, né, quando ele pediu a rescisão, e lá eles não chegaram a acordo, né? Aí é uma questão, né? Eu falei que eu acho que ele vai sair por rescisão, tem que ter um acordo para ter essa rescisão aí. Olha só, neste momento o Rames Rodrigues ganha por mês mais de R$1 milhão e sequer tem sido relacionado com o Zubeldia para as partidas, tá? Então tá aí, matéria do GE, ele ganha mais de R$1 milhão aí, tá, por mês no São Paulo,
e não joga. Tem várias situações, né, cara? O São Paulo disse que, né, não, que vamos receber, tem que esperar receber uma proposta, tem que ser bom para o São Paulo, bom para o jogador, né? O próprio Casares falou isso aí na entrevista que ele deu semana passada, mas tem essa questão que o São Paulo deve para ele, né? Aí, e não sei se vai chegar a proposta. Enfim, ele vai ser convocado aí, evidentemente, para Copa América, né, irmão? Lá ele é camisa 10 e faixa da seleção colombiana, ele praticamente manda na seleção, lá é um dos protagonistas da sua seleção, ele vai ser convocado aí, enfim, vamos ver o que ele vai fazer. Jogar bem ele vai, né? Porque ele sempre joga bem na seleção, cara, sempre joga bem na seleção. Agora, como ele não joga no São Paulo, evidentemente ele vai chegar em uma condição física inferior a que ele poderia chegar se ele estivesse jogando. Se ele estivesse jogando no São Paulo, jogando bem, em atividade, em alto nível, ele ia chegar numa condição muito pouco América, até de ser titular da seleção, né? Na última convocação, por exemplo, ele foi banco porque ele nem jogava no São Paulo, estava sem ritmo de jogo, então ele estava fazendo um jogo aqui, outro ali, né? Mas enfim, inclusive, né, a gente fala muito do Ramos Rodrigues se machucar toda hora, de não estar disponível, é até complicado você ficar cobrando isso do jogador quando o seu clube está com salário atrasado do cara, né? Quando você deve salário pro cara, tem dívida com o cara, é até complicado, né, por rendimento do jogador em campo, né? Com todas as críticas que a gente tem do Ramos Rodrigues, mas também tem a parte do São Paulo que tá devendo o jogador aí, né? Enfim, olha aí, rapaziada, ranking UOL, São Paulo e Fluminense ultrapassam Atlético Mineiro e Corinthians, rapaziada, olha só. O ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL, traz uma classificação dos 20 times da Série A que leva em conta todas as partidas disputadas por eles em 2024, incluindo jogos por outras competições, né? Que aí é Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. O destaque positivo dessa semana fica para o São Paulo, que subiu para a vice-liderança em relação ao último ranking. Os paulistas venceram o Fluminense na segunda-feira passada e no meio da semana empataram com o Barcelona de Guayaquil, tá? Então tem aí, né, cara, é o ranking brasileirão do UOL, né, mas eles colocam aí, né, em consideração, né, como critério todas as competições, né, Brasileirão é só o nome mesmo. Aí o que acontece? Aí, ó, ranking UOL do Brasileirão. O Palmeiras aí venceu o Independente Del Valle, né, no meio de semana aí, por 2-1, né, e já tá classificado, e é o primeiro aí do ranking do UOL. Em segundo aparece São Paulo. São Paulo subiu uma posição, ganhou uma posição graças à vitória contra o Fluminense, né, por 2-1 aí, e também no empate de 0-0 contra o Barcelona. O jogo marcou a volta de Lucas aos gramados, né? Então tá aí o São Paulo em segundo lugar do ranking do UOL, rapaz. Em segundo lugar aí do ranking do UOL, né? Só atrás do Palmeiras, belezinha? Vamos avançando agora e vamos falar agora sobre o Mineirão, tá, rapaz? Sobre o Mineirão. Aí já comentou com vocês sobre o jogo que o São Paulo vai ficar sem jogar, né, com o Vasco e no Morumbi, que vai ter show já confirmado. Aí nessa semana vai ter que jogar, procurar outro estádio para poder jogar e já tem propostas, tá? Tá aí a informação do jornalista Rafael Emiliano. Olha aí, São Paulo recebe proposta para jogar no Mineirão em duelo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria do São Paulo recebeu na última semana uma proposta para levar o Mineirão em Belo Horizonte, o jogo como mandante contra o Vasco da Gama pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para o fim de semana, tá aí do dia de outubro, né? O fim de semana de outubro que vai dar essa 30ª rodada aí. Isso porque o estádio do Morumbi estará interditado para jogos, já que foi entregue para a Live Nation, parceria do clube para a realização de shows, né? No entendimento dos administradores do maior palco do futebol mineiro, é uma chance de repetir o bom faturamento obtido na final da Supercopa Rei do Brasil, realizada neste ano no estádio e vencida pelo São Paulo em cima do rival Palmeiras em fevereiro, tá? Mas há alguns problemas. Em primeiro, seria necessário uma autorização das autoridades de Minas Gerais, visto que, tal como aconteceu com o Palmeiras, o Vasco também possui torcida organizada aliada a um dos dois grandes clubes locais, no caso o Atlético Mineiro. E a Independente, né, aí é aliada à torcida do Cruzeiro. Então tem essa situação aí, né? Quando tem a Supercopa, tinha essa situação aí, ó. Em São Paulo não pode pôr torcida
em clássico. Mas lá em BH, o São Paulo, a torcida do São Paulo organizada é aliada do Cruzeiro e a do Palmeiras a do Galo. Nessa situação aqui com o Vasco é a mesma coisa. São Paulo é aliada do Cruzeiro, né? As organizadas. E a do Vasco é aliada à do Atlético Mineiro. Então tem essa situação aí, né, cara, de briga, de vandalismo e tudo mais. Olha aí, ó. Problemas de violência e vandalismo são recorrentes na capital mineira nas visitas das facções vascaínas da cidade, que poderia levar órgãos como Polícia Militar a vetarem a realização do jogo. Além disso, a tabela do Brasileirão divulgada inicialmente pela CBF, ainda sem dados detalhados, reserva na mesma rodada um duelo entre Cruzeiro e Bahia em Belo Horizonte, com o Galo tendo seu próprio estádio. A Raposa vem utilizando sozinha o Mineirão, tá? Então tem toda essa situação aí, tá? Lembrando que, tá? Não tem, né? O São Paulo não definiu ainda onde vai ser o jogo, ó. A diretoria do São Paulo ainda não tomou uma decisão sobre onde será a realização da partida, tá? São Paulo, até porque tem tempo ainda pro São Paulo, né? E estudar, avaliar onde é o melhor lugar para poder jogar aí esse jogo que é só na 30ª rodada, né, cara? Lá em outubro, então o São Paulo tem tempo aí suficiente para escolher, né, o lugar, para avaliar aí, né, cara? Já tem Brasília também, né? Se não me engano, falei que Alexandre Vieira foi o Chacon que trouxe a informação, né, de que uma das possibilidades é Brasília, onde o São Paulo jogou recentemente contra a Inter de Limeira, né, que foi lá 3-0 pro São Paulo, né, que o Ramos voltou, fez gol, fez uma festa absurda, tinha mais de 30 mil pessoas no estádio, uma festa espetacular da torcida do São Paulo. Enfim, vamos ver aí, né, onde o São Paulo vai escolher. Tempo suficiente tem pra isso, belezinha? Bom, agora vamos falar aí sobre o Alexandro, tá, rapaziada? Vamos lá, tem algumas informações aqui pra gente comentar com vocês. Tá aqui informação do Portal Gol. São Paulo faz proposta a Alexandro e desafia interesse de Arábia Saudita e Porto. Após uma sinalização inicial, o São Paulo abriu conversas com o lateral esquerdo, mas tem forte concorrência, tá? O São Paulo entrou oficialmente na corrida pela contratação do lateral esquerdo Alexandro. Conforme apurou o Portal Gol, o São Paulo enviou uma proposta de contrato para o defensor de 33 anos da Juventus, que não vai permanecer em Turim após o final da atual temporada europeia, tá? Tem mais aqui, rapaziada, olha só. Tem uma questão aí que é importante, que é de outros clubes interessados, tá? Olha aí, ó. A disputa, porém, é grande. Alexandro não vai renovar o seu contrato com a Velha Senhora e fica livre no mercado a partir do dia 1º de julho, o que significa que pode se transferir gratuitamente para qualquer equipe que queira contar com os seus serviços. Além do São Paulo, o Gol apurou que o Porto também já abriu tratativas com o brasileiro, que passou pelo Estádio Dragão entre 2011 e 2015. Algumas equipes da Arábia Saudita, do mesmo modo, figuram nesse bolo de interessados, né? Preferência pela Europa. O Gol ouviu de pessoas próximas ao jogador que o jogador não se opõe ao retorno ao Brasil, isso aqui é importante, mas também não esconde a preferência em permanecer na Europa. A qualidade de vida do velho continente seria o principal fator para o lateral ver um segmento na carreira na América do Sul, tá? Então tá aí a informação do Portal Gol, tá? Então, segundo o Portal Gol, São Paulo já abriu conversa, né, e tratativas aí para contratar o Alexandro, mas tem aí, né, o Porto interessado e também tem clubes da Arábia Saudita interessados. Você tá preocupado com a qualidade de vida? Não é para a Arábia Saudita que ele vai, né? Apesar dos rios de dinheiro que ele pode ganhar lá na Arábia, né? Enfim, tem proposta, vamos ver o que o Alexandro vai decidir aí, né? Se vir para São Paulo, se vai querer ficar na Europa e tudo mais. Tem o Porto, que ele já jogou lá, né, cara? O Porto que é um fator aí que preocupa, até mais que a Arábia Saudita, né? Acho que o Porto preocupa mais porque ele já jogou lá e tudo mais, né? Ele quer continuar na Europa aí, mas ele também, né, não tá descartado a vinda dele pro Brasil, né? O próprio Gol botou aí, né, cara? Que ele não se opõe à volta ao Brasil, mas prefere ficar na Europa. Vamos ver o que ele vai fazer. Assim, independente de qualquer coisa, cara, né, de vir ou não, tem gente que quer, tem gente que não quer. O São Paulo fez uma proposta, segundo Gol. Espero que não tenha feito uma proposta aí maluca, né? Que tenha feito uma proposta dentro que o São Paulo pode pagar. Não pode ficar contratando jogador, irmão, para quando depois o cara ficar atrasado, como aconteceu com o outro lá, que foi na antiga gestão. Mas o Ramos Rodrigues é um caso. Recebe mais de 1 milhão por mês, o São Paulo tem uma bolada para pagar pro cara aí, porque traz o salário, né? Então tem que fazer uma proposta pro Alexandre dentro da realidade do que o São Paulo pode pagar,
né? Enfim, essa é a minha opinião, certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.